Olá, amigos, muito bom dia. 29 de agosto, quarta-feira. Estamos iniciando mais um plantão JC Amazon Play, TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Baré. Hoje é dia da dona Paula Pedrosa, que hoje veio em dose dupla, em função ontem até daquela entrevista que houve lá na Rede Mãe, na parte da noite. Ela hoje falou, não, eu vou mostrar que tudo é igual, né? Então ela veio acompanhada do Salomão Nunes para a gente falar sobre uma das coisas que está assolando o nosso país, que é o índice de desemprego, e para tanto existem especialistas no assunto, existem empresas voltadas para a recolocação, até para o preparo de um candidato que vai para uma entrevista, que é o caso aqui da empresa da Paula, do Salomão, que são dois headhunters, que estudam justamente o mercado de profissional aqui na nossa Manaus, no nosso estado do Amazonas, e faz encaminhamento já com as pessoas devidamente preparadas para enfrentar um processo seletivo nas empresas aqui no nosso querido estado do Amazonas. Bom dia, Paula. Bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E aí, Salomão, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo aí. Sempre. Pois é, hoje eu estava vindo para cá e eu tenho visto constantemente nas esquinas, né, venezuelanos pedindo ajuda, pedindo emprego, pedindo cura. Mas hoje eu encontrei dois nacionais num farol com uma placa: preciso trabalhar, me ajudem, entendeu? Isso é um sinal de quanto a nossa economia está precisando dar uma virada mais urgentemente, porque isso é o reflexo, inclusive, das indústrias, do comércio, ainda mais numa cidade onde nós somos por uma autoridade municipal que declarou a nível nacional que na cidade de Manaus tem 400 lojas que são usadas diretamente para lavagem de dinheiro do narcotráfico. Infelizmente, essa autoridade não listou quais são essas lojas. E está aqui à sua disposição, está aqui os nossos microfones, está aqui as nossas câmeras, para que a gente receba essa informação. Eu creio que isso atingiu de uma certa forma o setor comercial, que passa por problemas e que também tem uma grande influência no emprego direto, e isso, de uma certa forma, vem colocar de uma forma generalizada que o comércio do Amazonas, infelizmente, está ligado ao narcotráfico. Muito infeliz a declaração dessa autoridade, e eu acho que o setor varejista, o setor de comércio, deve exigir, sim, uma explicação dessa autoridade que fez isso a nível nacional. Então, Paula, hoje o nosso artigo aí, vamos lá, Bibi? Eu conto aqui sempre com os trabalhos técnicos da grande Beatriz Rocha, que eu carinhosamente chamo de Bibi, porque esse é como chama o amor da vida dela, chama ela de Bibi, o pai dela chama ela de Bibi. Então vamos lá. Dedique tempo em busca da sua vaga. Paula, o que você quis dizer com isso? Então, o que tem acontecido muito hoje em dia é as pessoas estarem precisando de emprego, eles estão disponíveis no mercado, não estão trabalhando. Só que mesmo numa necessidade, porque dinheiro é algo que todo mundo precisa, todo mundo tem contas para pagar. Então, mesmo nesse período de necessidade, a pessoa ela não está dedicando tempo para buscar a vaga dela. Ela está, de repente, se surgir uma pessoa que fala que tem uma vaga, se ela vem em algum lugar, ela vai até enviar o currículo dela. Mas eu estou falando aqui de uma atitude proativa atrás da sua vaga. Isso não tem sido feito. E ainda mais hoje em dia que, graças a Deus, se consegue
ganhar um dinheirinho com uma outra coisa que não seja a sua atividade mesmo, graças a Deus que a gente tem esses outros meios, mas acaba que a pessoa um pouco desfoca e fica tão focado nessas outras atividades que ela esquece da carreira dela. Que talvez se ela tirar um tempinho mais buscando e procurando, ela consegue voltar, que é onde ela de fato vai conseguir um ganho maior. Então a ideia é você não, de fato, não deixar de ver esses outros meios, porque é um meio que você consegue ganhar aqui nesse momento, mas ainda assim ser proativo na busca da sua área na sua carreira. Salomão, as pessoas, cada um tem a sua maneira de ver, a sua maneira de encarar o dia a dia. E hoje, da forma como o mercado está se apresentando, e já vem há algum tempo, o que a Paula acabou de dizer, que tem certas pessoas que ao ouvir um terceiro não, eles se acomodam, né? Se enfraquecem, o psicológico vai lá para baixo, e aí ou ele vai para uma alternativa de um trabalho informal dentro da área na qual ele não é especialista, e tem também um problema muito sério que é assunto da mídia nacional hoje, a depressão que está tomando conta dos brasileiros. Você, como especialista no assunto, eu queria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Até completando o que a Paula comentou, quem está buscando uma recolocação precisa, de fato, pensar como um concurseiro, né? Apesar dele não estar atuando, ele precisa se organizar. Ele tem que dedicar tempo. Então, aquilo que você passava 8 horas do seu tempo numa fábrica, num escritório, você precisa dedicar, né, se não são as 8 horas, mais perto disso. Então está totalmente focado, e nós vamos falar daqui a pouco sobre algum desses canais, desses meios, mas está realmente com a agenda planejada o que você vai fazer em cada momento. Se é acionar um network, se é fazer um inventário dos seus contatos, se é uma rede social, não é? Enfim. Mas voltando aí um pouco mais para a sua pergunta, né? Então, não está... O cenário econômico hoje, de fato, é uma realidade. Às vezes eu ainda escuto algumas pessoas falarem o seguinte: as empresas estão se aproveitando desse discurso, né, do que a gente escuta na televisão. Será que é verdade? Os números, os indicadores mostram, né? Você acabou de comentar um fato de uma placa, né, alguém segurando uma placa pedindo emprego. Na verdade, a coisa vai muito mais, vai além disso. Então, os números não mentem. De fato, a gente está passando por uma situação de fato muito complicada, e como nós comentamos ainda há pouco, é preciso uma intervenção, é preciso mudar isso e não fazer mais a mesma coisa, nem, por mais que venha a se errar, mas que nós possamos tentar fazer algo diferente. Então, essa pessoa que está ali buscando, né, passou por uma entrevista, a segunda, a terceira, ela tem que encarar que a próxima entrevista é como se fosse a primeira. Porque quem vai entrevistar, quem está escutando pela primeira vez, não sabe ali desse histórico, por quantos processos passou. Então você tem que ter realmente, eu não gosto de usar essa palavra automotivação, porque motivar por si já fala em essa energia, né, esse gás, essa gasolina aqui dentro. Então, ao ir para uma próxima entrevista, você tem que ir como se fosse a primeira e pensando positivamente que aquela vai ser a única chance, a chance principal, e realmente vai ser a oportunidade de você retomar aí ao mercado. Estamos recebendo aqui 2 Headhunter hoje no plantão JC Amazon Play TV Digital, falando sobre esse problema existente, que é o problema da falta de empregos, de ofertas de emprego no mercado nacional. Isso não é um privilégio só do estado do Amazonas. Paula, quais são os canais hoje mais procurados e qual é a melhor forma de encurtar esse caminho para que essa pessoa que está em busca de recolocação ou colocação no mercado possa atingir o objetivo de uma forma positiva? Legal. Vou citar aqui alguns canais que são gratuitos, inclusive. Nós temos uns pagos, mas de fato hoje os gratuitos eles dão até mais retorno. Por quê? Porque é onde as empresas vão ter um banco de dados maior. Então elas estão indo buscar de fato nas coisas gratuitas. O primeiro deles, onde é mais buscado, a ferramenta onde a gente mais vê vagas, é o LinkedIn.
E que tem muita gente que ainda não sabe hoje o que é LinkedIn. Gente, LinkedIn é muito importante. Só que para você ser achado no LinkedIn, porque ele pode ser usado de duas formas, para você achar vagas e para você ser achado. Os recrutadores entram nele para buscar e para pesquisar os profissionais. Então vamos lá, nessa primeira opção de ser achado, primeiro você tem que ter um perfil no LinkedIn. Isso é gratuito, é só entrar no site linkedin.com, cria seu perfil. Segundo, o perfil ele tem que ser atrativo, ou seja, você precisa colocar uma foto profissional, porque isso é uma rede, mas é uma rede profissional, então você coloca uma foto profissional sua, você vai colocar ali o teu perfil, é como se fosse o teu currículo. Então precisa ter informações verdadeiras e claras, e em cada empresa colocar um breve resumo do que você fez. Por quê? Porque nas buscas que um recrutador pode fazer por esse profissional, ele pode buscar também por palavras-chave. Então, vamos dizer que você é da área fiscal contábil. Uma das suas atividades era conciliação contábil. Então, se alguém entrar e buscar conciliação contábil, vai aparecer o teu perfil. Então, é importante você ter essas palavras-chave referentes à tua carreira e à tua área também. Fora isso, tem que ter os seus contatos. Lá tem uma parte para você colocar seu telefone, seu e-mail. Algumas pessoas preferem não colocar, mas partindo do ponto de vista que você está procurando um emprego e a pessoa que está procurando precisa falar com você, você tem que ter o seu telefone lá. E manter o seu e-mail também sempre na ativa, porque de vez em quando vai acontecer que a pessoa não vai te ligar, mas ela vai mandar um e-mail ou uma mensagem via LinkedIn. Então, você tem que estar sempre verificando teu e-mail, verificando o teu LinkedIn também, para ver se vem alguma mensagem dali. Mas aqui a gente está falando de ser procurado, né? Também tem aquela questão de você achar as vagas, porque você também vai ter as vagas no LinkedIn. Como é que eu vejo as vagas no LinkedIn? Também é gratuito. Você precisa seguir as empresas que mostram essas vagas. Por exemplo, empresas de fato que você tem o interesse de trabalhar. Qualquer empresa que seja, você está aqui um exemplo, por exemplo, um Grupo Simões, e enfim, seguir essas empresas, seguir consultorias de RH, porque as consultorias de RH sempre postam as vagas no LinkedIn também, e ali é o meio onde você vai poder se candidatar à vaga, se aplicar para aquela vaga. E tá sempre procurando ter conexões, porque é mais ou menos parecido com o Facebook. Uhum. Então, mas no Facebook você tem amigos, no LinkedIn você tem conexões. Então é importante que você tenha conexões com pessoas de RH, gerentes, diretores, mais analistas de recrutamento e seleção, porque são essas pessoas que vão procurar. Então, se você tiver elas como conexão, fica mais fácil ser encontrado e você vai estar vendo as vagas que eles compartilham também. Isso é feito tudo isso de forma gratuita. Salomão, nós temos aquele tripé da economia, principalmente aqui no estado do Amazonas, que é o setor de serviços, comércio e indústria. Você, como especialista no assunto, hoje, com essa dificuldade que é apresentada no mercado, qual desses setores são hoje que oferece maior condição de absorção da mão de obra que aí está solta na rua, sem um emprego definitivo? Perfeito. Não tem como fugir, né? Hoje, não posso citar nomes, mas temos um cliente que para uma vaga dele de um gerente administrativo financeiro, um controller, o que é interessante para ele? Deixa eu pegar alguém lá da indústria que tem essa atuação, essa atividade mais forte, esse foco mais forte na questão custo, processos. Então, você precisa estar atento a isso. Não fique restrito somente a estar procurando vagas na indústria, né? Você tem que fazer um mapeamento aí, um pequeno inventário. Hoje na área da saúde, né? Os grandes hospitais particulares, as grandes clínicas e também, de alguma forma, tentar chegar lá, tentar chegar ao RH, tentar colocar o seu material lá, de repente ver essas vagas. E quando a gente fala de questões salariais, nós temos situações comprovadas, até de serviços que nós prestamos, de salário equiparado, né? Um grande gestor na indústria ganhando praticamente a mesma coisa também no serviço. A semana passada a Paula até comentou aqui justamente sobre a questão salário. Hoje já deixou de ser o mais importante, né? Estão buscando justamente, principalmente, a qualidade na empresa, a qualidade de ambiente, de interrelacionamento entre os colegas. Isso realmente tem acontecido, Salomão? Tem acontecido. Primeiro, quando o profissional hoje for pensar em salário, tem que ter muito cuidado.
O mercado, eu costumo dizer que está cheio de gente disponível e gente boa. Então, não são pessoas que saíram por baixa performance. São pessoas que saíram por uma redução de estrutura, uma redução de custos, de despesas nas empresas. Então, são pessoas muito boas. Então, você tem aí como buscar, a gente costuma falar, né? Para uma vaga, o super-homem, que vai ser aquele que tem todas as qualificações técnicas comportamentais e, de preferência, com salário um pouco abaixo. E média salarial, de fato, para toda e qualquer área, reduziu, não tem como, de fato reduziu. Então, quando o profissional for, né, em busca das vagas, participar desse processo, cuidado, né, procure ver a realidade. Né? Hoje, primeiro, estou disponível. A gente vê alguns profissionais pedindo, às vezes, mais do que eles ganhavam na última atuação, sendo que hoje eles estão disponíveis e sendo que o mercado está cheio de gente para oferecer para as empresas. Então, cuidado, né? Pesquise, procure saber dos seus amigos, procure ver o mercado com os headhunters, com as consultorias e o clima também. Né? Às vezes você acaba entra numa nova empresa e mal sabe que a empresa está com dias contados, às vezes, ali para fechar as portas. Né? Então tem que pesquisar, tem que realmente procurar saber, tem que buscar clima, como é que está a pressão naquele lugar. Mas hoje a prioridade é realmente ser recolocado. Paula, além do LinkedIn, você também sugere outras ferramentas para busca dessas vagas tão ansiosas, dessas vagas tão disputadas hoje no mercado de trabalho. Eu gostaria que você estendesse, então, a sua expertise nisso e orientasse os nossos amigos que estão nos seguindo. E você pode enviar suas solicitações pelo 98415-2544, este número é de um WhatsApp, ou fazer as perguntas diretamente na página da Amazon Play TV Digital aqui no Facebook. Perfeito. Então, a gente tem alguns portais e sites que também são gratuitos e que tratam diretamente de vagas. O LinkedIn ele tem vagas também, mas ele também tem relacionamento, network, o que é muito bom. Esses outros sites que eu vou citar aqui, por exemplo, vagas.com, Infojobs, o empregos.com, eles são sites voltados para vagas e que para o profissional se cadastrar, ele é totalmente gratuito. Ou seja, você consegue entrar, cadastrar o teu currículo, verificar as vagas, enviar o seu currículo para as vagas, isso tudo de forma gratuita. E é interessante, se você está buscando uma recolocação, você procurar o máximo de sites possíveis e disponibilizar o teu currículo neles por conta da visualização, Aumentar a visibilidade. Né? Aumento da visibilidade de fato do teu perfil. Tem algumas empresas que vão buscar no site, já não vão buscar no outro, então por isso que é importante que você esteja atento a todos eles. Tem também alguns sites que são pagos. Esses daí é bom você primeiro pesquisar para ver se vale a pena. Às vezes, para o teu cargo, não vai valer a pena você desembolsar um valor para estar no site pago. Dependendo até da região. A gente tem hoje, como o mercado está, tem pessoas que estão falando assim, Paula, Salomão, eu quero me recolocar. Pode ser em Manaus ou pode ser fora. Estou aberta em âmbito nacional. Até dependendo dessa questão de localização, por exemplo, se for lá para a região sudeste que você quer uma vaga, talvez pagar um CAT seja interessante. Mas se o foco for só vagas aqui em Manaus, talvez não seja tão interessante assim desembolsar esse valor. Então, dependendo de cada caso, é bom pesquisar se vale a pena um pago. Mas os gratuitos, isso daí você deve estar em todos para a tua visibilidade aumentar e o maior número de empresas possíveis ter acesso ao seu perfil também. Salomão, nós temos aí, Manaus pretende justamente ampliar esse nosso quadro da biotecnologia. Né? Nós tivemos agora, já tem orçamento para isso é um novo segmento que eu creio que a partir do ano que vem já vai começar a ter uma ressonância maior no mercado. E também o problema da engenharia eletrônica, né, que é uma mão de obra totalmente especializada. Ontem eu estava até conversando no programa 2018, Ano da Transformação, com um candidato a deputado aqui pelo estado do Amazonas, que também representa um processo de mudança, é a primeira vez que ele se candidata,
E nós estamos justamente comparando o problema das economias no mundo, né? Enquanto a China forma cada vez mais engenheiros, né, com cursos voltados para essa atividade, aqui no Brasil, infelizmente, são os advogados, né, que é uma carreira importante, mas existe um excesso de oferta que a demanda, obviamente, não absorve esse tipo de mão de obra. Você, como especialista no assunto, na recolocação, na preparação, Manaus hoje, tá? Ela oferece um trabalho de qualificação, ela tem cursos, tem coisas voltadas para você poder estar inserido no mercado de trabalho com tecnologia, não, com estar preparado em termos de cursos, em termos de para uma mão de obra, instrução especializada? Ou ainda temos problemas aqui isso? Olha, existem duas situações, né? Uma, aquilo que as instituições podem oferecer, aquilo que o governo pode oferecer, mas existe também, vou puxar agora também para o lado dos candidatos. Eu vou dar um exemplo simples, a gente já vai evoluir para uma parte um pouquinho mais técnica especializada, que é o que você está falando, mas vou aqui colocar uma situação simples. A gente vê inúmeros candidatos saindo de processos por não ter um Excel avançado. Uhum. Então, Excel, né, é uma coisa que está disponível hoje, com cursos online gratuito. Não é? Os cursos hoje para pacote Office são extremamente baratos, não é como antigamente. E diversos processos, inclusive cargos de média e alta gestão, olha só, tirando candidato por não passar no teste de Excel. Né? Então, primeiro, digamos assim, um puxão de orelha, né? Com certeza. Aos candidatos. Durante a sua ociosidade. Exato. Você tirou a palavra agora da minha boca. Nesse momento, quando eu falei de se dedicar 8 horas para sua recolocação, envolve inclusive essa capacitação. Uhum. Corra, né? É simples, você tem como instalar, tem como assistir um curso. Então, muita coisa básica aí você pode. Está melhorando o seu português, não é? Com certeza. Para alguns cargos aí que pedem uma redação, enfim. Mas voltando aqui ao foco da pergunta. Manaus tem sim, tem cursos, né, faculdades, muitas faculdades abertas e com programas com bolsas. A gente vê hoje alguns profissionais sofrendo, né, por estar numa idade, às vezes, um pouco mais avançada em termos de experiência profissional e não ter concluído uma graduação. Tem mercado para esse tipo de candidato? Tem. Porém, no cenário econômico atual, que eu falei que está cheio de gente boa e o Superman talvez no mercado, talvez vai demorar um pouco mais para esse profissional. Né? Então, tem que aproveitar talvez a rescisão aí e estudar manhã, tarde e noite para concluir o mais rápido possível. Né? Tem que ser estrategista. Não pode ficar chorando pelos cantos e arrependido pelo que não fez. Tem que tomar alguma atitude. Então, Manaus, sim, tem instituições, mas também deixa a desejar um pouco, né? Quando um profissional hoje alcança a graduação, pós-graduação, que quer ir à busca de um mestrado, a gente vê de fato uma dificuldade, né? E às vezes você tem um mestrado, mas a área não é só área específica. Então, o profissional, quando ele chega nesse nível alto de especialização, realmente acaba que às vezes ele tem que procurar algo fora. Né? E a gente vê às vezes muita gente buscando esse algo fora até em outros países da América do Sul, porém tem que ter cuidado depois de convalidar esses diplomas, né? Às vezes a faculdade de fato não vai pagar o teu valor hora, por exemplo, por não ter esse diploma convalidado realmente aqui no Brasil. Então tem que ter cuidado com isso, mas tem que fazer um esforço extra. Você falou em biotecnologia, você falou em a China, não é, no que ela investe. Eu acho que está mais do que comprovado quando uma região, uma área, um país ou uma cidade, um estado está muito dependente de uma atividade econômica, ela precisa buscar uma outra forma. Hoje, Dubai brilha os olhos do mundo, não é, no turismo e em função de algo completamente estratégico. Não é? Uma região que ali por anos se produz petróleo, mas a gente tem que estar um passo à frente disso aí. Então, Manaus, sim, biotecnologia. O próprio turismo. O próprio turismo, que a gente vê uma região como a nossa e
pouco explorado ainda, é só ver o tamanho, né, o Amazonas maior do que inúmeros países no mundo, e não vendo tanto algo muito explorado. Se não está muito explorado, a gente vê uma série, né, de pessoas que buscaram essa formação e hoje não estão podendo atuar. Então Mas tem que ter uma parceria eu aí. até complemento, porque eu tenho esse caso na família, uma aluna, uma filha que estuda turismo, tá? Fala inglês fluentemente, mas eu acompanho o curso dela, ela vai se graduar agora no final do ano, e eu vejo o quanto esse curso deixa a desejar, né? Porque a formação que é oferecida aos alunos para a área de turismo, onde nós estamos no epicentro do turismo, que não sabe ser explorado, né? Não tem as atitudes, os investimentos governamentais que foram feitos até o momento, não encontrar ainda um eixo para que esse nicho se torne uma grande atividade econômica, principalmente para o interior do estado do Amazonas. Então eu vejo que esses cursos que são oferecidos hoje para a graduação, eles são muito mais voltados em preparar profissionais para receptivo. Agora, que receptivo? Me dê os números que o Amazonas absorve com toda essa natureza bela que aqui está, com tudo isso que está para ser explorado, quando não existe formação para gestores de turismo, entendeu? Para poder justamente colocar no mercado investimentos e empreendimentos que possam trazer essas pessoas que gastam em dólar, em euro, para a nossa região. Já foi o tempo, né? Já foi o tempo. Eu, inclusive, conheço bem esse setor de 20, 30 anos atrás, onde Manaus, todo mundo respirava o turismo, principalmente o turismo externo. E o turismo interno, ele deixa a desejar justamente pelos altos custos, né, que o nosso turista brasileiro, infelizmente, ele vai hoje para o Mato Grosso, ele vai para o sul tomar vinho, vai passar frio lá e não vem passar o nosso calor caloroso que nós temos aqui no estado do Amazonas. Quer ver uma outra área? Só para complementar? Pois não. Tecnologia. Nós trabalhamos com algumas instituições. Hoje nós temos uma verba, né, que é disponível em relação a P&D, né, que as indústrias de fato elas têm que trabalhar em cima disso. Então nós temos hoje aqui em Manaus algumas fundações, né, cada vez mais crescendo, alguns institutos. E nós que trabalhamos aí com vagas para algumas delas, nós observamos que temos que trazer gente de fora. Né? Então, se você vê um polo desse surgindo de tecnologia, você pega, vamos pegar aqui o Cydia da Samsung com quase 1000 funcionários já. Olha que maravilha. Sim. Né? Maior do que inúmeras indústrias e empresas que nós temos aqui na região. E então, o modelo Zona Franca já tem maturidade, já tem tempo de vida para que não houvesse mais a necessidade dessa importação. Né? Eu acho que isso, né, Paula, já deveria ter sido resolvido e absorvido internamente aqui pelo Estado, pelas instituições. Concorda? Com certeza. Inclusive, acho que falta um pouquinho mais até dos nossos profissionais essa questão mesmo de verificar a importância da formação. Por exemplo, se você quer seguir a área de tecnologia, você tem que se especializar nisso, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer cursos e, gente, tem que ter inglês, porque as melhores vagas pedem inglês. E esse é um dos muitos motivos pelo qual a gente tem que procurar profissionais fora para trazer para cá, para Manaus. Pois é. Estou recebendo aqui 2 especialistas em mercado de trabalho que vivem no seu dia a dia, o cotidiano, a Paula Pedrosa e o Salomão Nunes, justamente nesse assunto. Eles respiram isso, conhecem como ninguém a absorção no mercado de mão de obra aqui no nosso estado, e é sempre bom a gente falar sobre isso, porque não existe coisa pior do que aquele pai de família que está desempregado, está desmotivado, que um filho pede um simples copo de leite, por exemplo, e ele tem essa dificuldade de oferecer isso ao filho. Então, gente, vamos levantar a cabeça erguida, vamos encarar problemas. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E quando você fica de costa para o problema, ele acaba com você. Então comece a olhar para frente e comece a bater aqui. O problema vem que eu estou aqui para resolver.
né? Eu acho que isso, Salomão, se a pessoa conseguir ter esse tipo de sentimento e de pensamento, a gente consegue reverter resultados, não é isso? Perfeito. Olha, você está falando algo, né, que antes de nós chegarmos aqui, nós tivemos com um profissional, e a gente teve uma ótima conversa, né, mas reflete, espelha exatamente esse assunto que nós estamos falando aqui, né? Trabalhou por muito tempo numa empresa, uma empresa ótima, maravilhosa, mas estava ali um pouquinho talvez naquele aquário, não estava muito por dentro do que era a realidade. Então, o primeiro conselho que eu dou é cuidado com suas finanças. Hoje nós não estamos em tempos de altos investimentos, talvez em imóveis, né? Tenha cuidado. A gente tem tido muitas surpresas. Aquela pessoa que às vezes está 15, 18, 20 anos numa empresa, 25, e acha que só vai ser desligada se a empresa sair. E aí vem aquela surpresa. Então, primeira coisa, cuidado. Tenha uma saúde financeira, né? Tenha um plano B. Ao estar disponível, buscar sua recolocação, foco imediato, né? Comece, procure uma consultoria, procure um headhunter, um profissional especializado. Talvez você não está muito ali por dentro do que, como é que está lá fora. Né? Até comentei a questão salarial. Talvez nos processos, se você coloca um salário que você ganhava, talvez a média do mercado hoje é a metade daquilo. E você vai estar perdendo oportunidades por não saber disso. Foco, né? Vão vir os problemas. A Paula comentou aqui no início, de repente você acaba encontrando uma atividade paralela ali, uma atividade como autônomo, seja Uber, seja alguma outra coisa. Até para se autodescobrir, né? Porque, de Exato. repente, mudanças na vida são importantes. Os né? maiores. Se você for pegar aí a questão do empreendedorismo, boa parte surge no momento desse, de dificuldade, ali do desemprego. Né? Mas se o seu foco é realmente retornar, por mais que você faça essa outra atividade, mas não deixe de ter aquele tempo, de saber, de procurar ajuda, ter foco realmente. E o que nós controle emocional, tem que ter inteligência emocional para isso, arregaçar as mangas. E recentemente uma profissional que a gente estava assessorando estava afastado do mercado há quase 2 anos, não é? O esposo ali muito doente, arregaçou as mangas, conseguiu voltar para o mercado, conseguiu numa faixa salarial muito próxima de 2 anos atrás. O esposo infelizmente veio a falecer recentemente, mas você tem que saber exatamente, nós falamos aqui, problema é para ser resolvido, é para contar história depois, é para olhar, né, poder ajudar até outras pessoas. Passei por isso, vamos lá e você vai conseguir. Então, até dar um recado para esse nosso amigo e cliente assessorado, né, de hoje de manhã. Força, fé, e nós vamos conseguir juntos. Paula, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje e eu queria que você, com a sua experiência, em função de tudo isso que nós estamos conversando. Aliás, quero até contar um exemplo caseiro que nós temos aqui na Amazon Play, que é o seguinte. A Bibi, a quem eu tenho o maior carinho, a Beatriz Rocha, ela está se formando esse ano em design. Ela que produz as artes, ela que dá vida às coisas que a Amazon Play faz. Perfeito. E a Bibi, por ser uma menina proativa, jovem, que quer vencer na vida, e eu lancei um propósito meu, pessoal, a ela, né, de transformar a Amazon Play na maior TV digital desse país no prazo de 4, 5 anos, e ela, mais do que nunca, foi uma das primeiras a acreditar no processo. E hoje, da grande design que ela é, eu tenho uma grande diretora de TV, coisa que ela jamais na vida dela pensou em fazer. Mas a necessidade de uma empresa como a Amazon Play, que está dando as suas primeiras caminhadas, fez com que ela entendesse, e eu tenho certeza que eu não vou perdê-la para a Globo, não, com certeza, porque ela tem esse compromisso comigo. Mas é um exemplo disso, né? Das oportunidades que ela soube entender e soube fazer. E não abandonou o foco dela, Paula, entendeu? Do design, porque ela tem a cabeça dela em criação, um negócio muito, muito interessante para uma menina de 20 e poucos anos. Então isso acontece aqui no mercado, acontece em todos os lugares, mas eu também não posso deixar de
complementar o resto da equipe. Nós temos a Jaqueline também que está se descobrindo uma outra coisa. Ela veio de um problema de mercado muito sério que atingiu o nosso país e está atingindo até hoje, que é o mercado imobiliário. É um mercado que justamente ele ficou, houve a retração. A Jaqueline é uma especialista em crédito e financiamento do mercado imobiliário, e de repente, entendeu? Para quem aprovava 20, 30, 40 processos por mês, passou a fazer um, ou às vezes tem mês que não fazia nenhum. E obviamente que isso influencia. Mas ela falou com 2 headhunters, entendeu? Que falou, não, tem uma empresa aí na área de comunicação que está crescendo, está nascendo, e ela está sentada aqui com a gente, ela está até sorrindo. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque a pessoa vai se descobrindo, não tem tempo para isso. Né? Está aberto, né? Tá aberto. Mente aberta. Paula, e aí? Vamos para as nossas considerações finais. Hoje é quarta-feira. O sol tá bonito, o trânsito tá uma beleza hoje em Manaus, a mobilidade Os tá 3 fantástica. atrasaram aqui hoje. As 4, tem um que atrasou mais. Né? Certo, então, gente, como considerações finais, eu deixo a seguinte mensagem: não percam a esperança. Procurem, busquem o que vocês querem. Eu acho que é um período até também de autoconhecimento, que você para um pouco, você reflete sobre quem você é, sobre os teus valores, o que você quer para a sua vida. E a partir daí, você vai buscar a tua retomada no mercado de trabalho, seja ele no que você já fazia anteriormente. E aí, para isso, é só seguir esses passos que eu coloquei na coluna. Na coluna escrita tem um pouquinho mais, você pode também verificar lá. E também, se for esse momento que você se redescobriu, que você tem de repente algum dom para alguma outra área e tem essa oportunidade, também dê a você mesmo essa chance de verificar se de repente a sua vida não vai mudar completamente, mudar para um outro caminho e mudar para melhor. A gente também tem muitos exemplos positivos disso. Então, mas trabalhe nisso. Se você ficar parado com os braços cruzados, nada vai acontecer. A gente tem que saber que a nossa carreira, o nosso trabalho, depende da gente mesmo. Eu posso ter um cônjuge meu me motivando, um filho meu que quer minha motivação porque é uma necessidade que eu tenho que suprir, mas quem faz isso acontecer sou eu. Se eu ficar de braços cruzados, se eu ficar desmotivada, nada vai acontecer. Então você também tem que ser o teu maior motivador para fazer as coisas acontecerem. Tá certo. E quem está acostumado a ver a Paula com óculos, eu sou um fofoqueiro, porque eu conto as coisas mesmo. Né? A partir da semana que vem, a Paula ela vai submeter uma cirurgia, né, para fazer uma correção, que todos nós precisamos fazer isso. Eu, por exemplo, eu não tenho mais por causa da idade, né? Então tem que aumentar o grau cada vez que eu vou no médico. Mas ela vai estar aqui já com um novo visual, né, Salomão? Você foi o incentivador. Ela acabou de dizer aqui que o cônjuge faz o incentivo. E você também contribuiu para isso. Na verdade, a gente tinha uma limitação aí, né? E tá aí, ó, nunca desisti, né? Tá vendo? Todos os médicos sempre falaram: Paula, não dá, infelizmente é muito risco, sua córnea é muito fina. E a Paula, a vida toda, tentou buscar uma cirurgia, né? E com tecnologia, então a gente vai tá fazendo com um especialista, um ótimo especialista aqui na região mesmo, né, aqui em Manaus, com um novo equipamento que eles têm, e fizemos aí todos os exames, e aí a Paula tá numa ansiedade, né? Ela não lembra, né? Se um dia ela não usou óculos, né? Ela vai se descobrir agora, porque vai saber. Com certeza. E de tanto usar óculos e lente, hoje também ela tem rejeição na lente, né? Então não dá nem para ela ficar só com a lente aqui, tem que usar óculos. Então a gente está nessa expectativa aí, a gente, né, os filhos também. Então, isso é importante, né? Eu acho que esse assunto é uma coisa pessoal que eu trouxe, viu, Paula? Desculpa, só sem problema. Mas serviu para aquilo que nós debatemos aqui hoje. A vida, você tem que perseverar, você tem que ir em busca de melhorar. Você não pode se acomodar, se entregar, entendeu? Porque quando isso ocorre, meu amigo, tenha certeza que muita gente vai passar na tua frente. Então não deixe isso acontecer. Né? Acorde, coragem, determinação, foco, é a palavra-chave, né? E vai em busca. Salomão, seus momentos finais hoje aqui. Eu vou finalizar, na verdade, com uma frase, né, para todo mundo. Você é exclusivamente o responsável pela sua carreira.
Então, em cada detalhe, seja disponível agora ou estando trabalhando, né, atuando no mercado, não deixe de olhar para fora, para esse oceano, não é? Buscando novas especializações, buscando um segundo idioma. O pessoal de logística, por exemplo, que tem inglês fluente, quem é hoje o país com o maior número de fornecedores globalmente? China, não é? Bora lá buscar já o segundo idioma agora, depois do o terceiro, né? Português, inglês, idioma, buscar agora o mandarim, né? Porque daqui 5, 10, 15 anos, como é que vai estar o uso do idioma Esses chinês caras no vão mundo? dominar o mundo, Não já, é? se é que já não estão dominando. É. Então, É profissional, você tem que buscar essas novidades, não é? Você tem que buscar o que vem pela frente. A gente sabe que inúmeras profissões já não existem e outras novas surgiram. Então, você é o responsável pela sua carreira. Se você tem dificuldades, dúvidas, né, em gerenciar sua carreira, procure um profissional. Hoje a informação também está na mídia, está na internet. Né? Não deixe de assistir um programa como esse, que de repente pode ter um estalo aí, né? E você, opa, um insight, uma ideia, acorda e amanhã já começa aí um novo momento, um novo passo, uma nova vida. Ok. Foi muito bom recebê-lo aqui, muito bom recebê-la, Paula. É uma satisfação. Toda quarta-feira eles estarão aqui. O convite está estendido a você, Salomão, tá? Obrigado. A Paula, que sempre escreve aqui no Jornal do Comércio, isso vem lá de trás, né, da história do pai dela, que foi um grande articulista do JC. E aquilo que eu digo para vocês, gente, se você quer ficar por dentro do que acontece na economia, o que acontece no setor de serviços, no setor industrial, só tem um jeito. O remédio chama-se Jornal do Comércio. Tem um termo que eu usei quando eu fiz aí um material esse ano para a comemoração dos 114 anos do JC, é um jornal longevo, igual a mim, né? Porque eu espero, né? Não vou chegar no 114, com certeza, mas eu vou chegar em 112, 111, eu vou tentar chegar, vocês vão ter que me aturar, não é isso? Então 2101-5500 é o número do telefone para você se tornar um parceiro do JC, tanto no jornal impresso, como também no nosso jornal digital. Torne-se um assinante do Jornal do Comércio e fique muito bem informado sobre aquilo que acontece no setor econômico do estado do Amazonas. E quem sabe, lá você vai ler uma matéria e descobrir, olha, eu poderia fazer aqui uma pesquisa de emprego, alguma coisa, enviar um currículo para alguma das empresas que são notícias diariamente aqui nas páginas do Jornal do Comércio. E nós estamos trazendo aos poucos todos os articulistas do JC, que é tudo nesse nível aqui, tudo nesse padrão aqui. E eles trazem essas novidades, né? Nós temos agora toda segunda-feira a Cristina Monte, que tem uma coluna aos domingos, Mais Negócios, que ela traz notícias sobre o mundo corporativo. E a partir dessa semana, ela me prometeu, segunda-feira que vem, ela também vai oferecer aí aos nossos eu chamo de telespectadores, mas são os nossos seguidores, vai oferecer aí alguns livros voltados para a economia doméstica, para o setor de finanças, que isso é importante no momento como nós estamos agora. Então, falando disso aí, porque ela também, da mesma forma que a Cristina assumiu a bancada para apresentar, a Paula e o Salomão vão fazer diretamente com vocês, que assim não tem esse cara aqui interferindo toda hora e falando toda hora. Né? E a semana que vem começa também o Tomás Meirelles, que é um dos grandes especialistas no setor primário do estado do Amazonas. Nós estamos aqui, esse setor é um setor que a economia pode fervilhar com isso, e nós estamos ainda fazendo o pré-primário para o setor primário no estado do Amazonas. Então, vai estar aqui o Tomás Meirelles, vai a partir da semana que vem. Que dia que é o Tomás? Toda terça, é isso? Toda terça-feira, sentadinho aqui no meu lugar, e ele vai falar diretamente com vocês as opiniões, as necessidades e as vitórias do setor quando ocorre, ok? Eu vou tomar uma aguinha, porque eu estou com sede, mas eu volto daqui a pouco com vocês para falar sobre as manchetes e as principais notícias
da edição de hoje, que é a edição número 42.615 do seu Jornal do Comércio, que há 114 anos presta excelentes e relevantes serviços à sociedade amazonense. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes.
Espalhe essa ideia. Foto do BU, às 5 da tarde. Manaus tem a tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. Meu nome é Diego Aranha e eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos que possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas. Assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Olá, amigos, estamos de volta com o plantão Jornal do Comércio, Amazon Play e TV Digital. Hoje, dia 29 de agosto, quarta-feira, está terminando o mês de agosto. Eu, particularmente, não gosto desse mês. E nós estamos aí nas ruas, e na casa e nos escritórios dos nossos assinantes, com a edição número 42.615 do Jornal do Comércio, que destaca na sua manchete principal: violência freia o avanço varejista. De acordo com o presidente da ACA, da Associação Comercial, o Ataliba Davi Antônio Filho, ele está reclamando justamente da ausência de um efetivo maior de policiamento no centro da cidade, onde a maioria do comércio, os pequenos comerciantes, estão encerrando as atividades sempre com 1 hora de antecedência, por volta das 17 horas, em função do problema da insegurança que reina lá no centro da nossa querida Manaus. E isso, minha gente, afeta de uma certa forma o lado econômico do negócio, porque o comerciante vende menos, o comerciante demite mais, e você, que gosta de passear pelas ruas históricas lá do centro, fica com essa insegurança. Então, fica aí o nosso registro, fica aí a nossa solicitação ao comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas para que olhe com carinho esse reclamo que é feito pela classe do comércio, através da Associação Comercial do Amazonas,
do estado, os turistas externos, os turistas internos, que um dos primeiros pontos que vão quando visitam Manaus é justamente o centro, o Teatro Amazonas, o Porto, essas várias alternativas de turismo que o centro da cidade oferece. Então fica aí a principal matéria do JC e eu espero que as autoridades tomem as devidas providências. Eu vou na integração das duas polícias, inclusive do Corpo de Bombeiros, para melhorar a segurança aqui no estado do Amazonas. E eu quero lembrar aos senhores, caso você tenha alguma sugestão de matéria, caso você queira fazer alguma reclamação, caso você queira noticiar alguma coisa, qual é, Bibi, o nosso telefone? Fale direto com a redação, 982390035, 982390035. Vamos lá, Bibi, o que tem mais aí na primeira página do JC? Só abaixando, por favor. Olha que bonito. A gente vê uma foto dessa, né? Isso dá um ânimo, né? Quando você vê muito dinheiro, mas a notícia não é boa. O dólar no segundo maior valor da era real. O dólar atingiu aí, ele teve um aumento, uma alta nesse último dia de 1,48%, ou seja, em um dia ele aumentou muito mais do que rende a poupança do poupador brasileiro através da caderneta de poupança. Então nós temos aí uma alta de 4,1655. Isso afeta toda a votar. Nós precisamos ter consciência em trazer para o governo central realmente pessoas que têm vocação para administrar os problemas no seu dia a dia. Mas, sempre depois da tempestade vem a bonança. O jornal também traz aqui uma notícia interessante, que é voltado para o mercado da construção. De acordo com a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, e o próprio Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria e Construção, divulgaram na segunda-feira que houve um aquecimento no mês de julho do mercado. Houve principalmente para o mercado voltado ao programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa que é o responsável maior pela comercialização de imóveis. Dos 3.896 imóveis disponíveis para comercialização aqui no estado, 45,4% são do padrão econômico, do programa Minha Casa Minha Vida, e 19,3% do alto padrão. Houve uma superação em relação ao mês de junho, e isso deve-se, inclusive, abaixa um pouquinho aí, Bibi. E vamos falar de grana para os nossos aposentados. Né? Os aposentados do INSS vão receber aqui, vão injetar no Brasil, aqui no estado do Amazonas, 495 milhões de reais, até para minimizar a inadimplência que hoje nós temos. São 324 mil beneficiados com o recebimento desse dinheiro. E o Serasa, que hoje aponta 53,2% de pessoas adultas no nosso estado estão com contas atrasadas aqui no estado do Amazonas. Então, com certeza, a injeção desse capital, desse dinheiro aqui na nossa economia, vai resolver o problema de muita gente. Investimentos em energia solar ganha linha de crédito, isso é importante, porque face aos custos altíssimos da energia aqui no estado, você tem essa alternativa hoje de utilizar uma energia solar, uma energia barata, para você, na sua casa, na sua indústria, na sua empresa, diminuir esse custo mensal da energia elétrica. Tem o lançamento de um livro aí preparado por diversos pesquisadores lá do INPA, o Luiz Augusto Gomes de Souza, junto com os pesquisadores, aos agrosistemas da Amazônia Central, preparado por quem entende do assunto. Hoje temos 3 articulistas, o José Alfredo.
Eu acabo de ser informado que a nossa internet, como sempre acontece, tem uma oscilação, mas se Deus quiser, Deus é justo e Deus é brasileiro, e Ele vai conseguir, em pouco tempo, ainda vou estar vivo para ver que a nossa internet vai funcionar com toda a maestria, onde a gente vai ter a velocidade que o mundo exige hoje. Vamos lá, abaixando um pouquinho aí. O editorial do JC sobre os eventos para o ano de 2018. O encontro dos conselheiros acontece no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento, que pretende fabricar farinha de trigo aqui em Manaus. Isso eles estão aportando aí, tem fibra ótica também, com recurso aí de 50 milhões de reais, e o moinho com 4,88 milhões de investimento para instalação aqui no Amazonas. Espero que seja muito bem-vindo aqui o Grande Moinho Cearense para aí com os nossos demais industriais aqui do estado, e que a população, além de gerar emprego, também resulte aí encontrar um equilíbrio. O senador Omar Aziz declara aqui que vai reativar o Jovem Cidadão, que foi um projeto que ele herdou do antecessor dele, o Eduardo Braga, mas que foi encerrado na gestão do próprio Omar. Então ele reconhece da importância desse programa desenvolvido aí pelo atual senador e ex-governador do Amazonas, Eduardo Braga. O governador Amazonino Mendes, numa reunião com todos os candidatos das coligações, da coligação do PDT, ele informou lá que ele vai estender a mão amiga a quem não se meteu, que não vai abandonar ninguém, mesmo aqueles que não serão eleitos. Fica aí a promessa, então, do governador Amazonino Mendes. Vamos lá para o próximo, Bia. Meu amigo Alfredo Lopes, que escreve a Folap Empresarial, que é uma coluna do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, ele traz um artigo bem interessante, que é a gestão da Amazônia, o gargalo e a saída. E isso eu recomendo que os senhores leiam com atenção esse artigo do Alfredo Lopes. Vamos lá. Eu já comentei no início, né, que a violência afeta vendas no comércio. De acordo com a ACO, o efetivo de policiais nas ruas não tem sido suficiente para reduzir o clima de insegurança no centro comercial da nossa querida Manaus. Já fiz os pedidos, já citei sobre isso, e eu espero que a gente encontre uma solução definitiva para esse problema que nos afeta diretamente. Vamos lá, Bibi. Os 495 milhões do vermelho, e também muita gente... Aquilo que eu venho falando, os varejistas reclamando, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, nós tivemos aí que a economia piorou 72%, um índice altíssimo, entendeu, para o setor varejista do Brasil, e isso tem um reflexo muito grande justamente na economia e na geração de emprego. No nacional, justamente o nosso produto primário de exportação. Realmente, a China está tomando uma série de medidas para aumentar a taxação de produtos importados para aquele país, principalmente os produtos norte-americanos, em função dessa guerra que existe hoje entre a China e os Estados Unidos, justamente sobre a taxa. Isso nos afeta de uma certa forma e nós temos que lutar para tirar o Brasil disso. Vamos lá para frente. Esse é o Jornal do Comércio. Eu estou mostrando para vocês justamente o que está hoje na nossa edição, que é a edição número 42.615. O entreposto da Zona Franca opera agora no Espírito Santo.
Então, ontem entrou em operação, tendo como primeiro cliente a Dalkia. Como é que é, Bibi? Que eu não consigo ler daqui. É uma empresa de ar-condicionado de origem japonesa e que tem sua planta instalada aqui no Distrito Industrial. Começou a utilizar ontem esse entreposto da Zona Franca, lá no estado do Espírito Santo, onde na inauguração teve presente o governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung, o vice-presidente da empresa, da Eco no Brasil, e o governador disse lá do Espírito Santo, ponderou que o centro de distribuição é uma oportunidade, vamos baixar aí, Bibi, por favor, uma oportunidade de movimentar a economia local e, obviamente, que vai dar celeridade aqui à parte logística da Zona Franca de Manaus. Pelo que eu estou vendo aqui na matéria, nenhum representante do nosso governo esteve presente neste evento que eu considero de suma importância. Do lado direito, a foto aí de um conjunto habitacional sobre o aquecimento que eu citei aí, de acordo com dados fornecidos pela ADEME, que é a Associação dos Empresários do Mercado Imobiliário, e oxalá que isso continue mês a mês agora, trazendo essa boa notícia do mercado imobiliário. Vamos lá, Bibi? Nós estamos na próxima. Tá aí. Uma coisa que eu tenho falado diariamente, está aí no canto direito aí da página A8 do jornal, que os países migratórios, Colômbia, Peru e o Brasil, defendem uma base de dados sobre venezuelanos que estão saindo lá do seu país face à barbárie que está implantada lá pelo governo Maduro e que está tirando a população lá daquele país por tudo, né? Por fome. Então estamos recebendo todo tipo de imigrante e dentre eles pode ter pessoas que têm problemas com a justiça lá que não poderiam estar saindo do país e muito menos adentrando em países vizinhos para aumentar o problema da insegurança aqui no Brasil. Fica aí mais uma vez registrado esse reclamo para que os senhores, as autoridades, pensem com a maior rapidez sobre esse assunto. A Marina Silva, ataques contra a corrupção é o foco, acho uma medida importante, né? Acho que reeleição é continuidade do descalabro. Então fica aí uma entrevista com a Marina, um conteúdo que foi publicado pelo Estadão e que nós estamos repetindo aqui no JC. Vamos embora, Bibi? Jornal do Comércio, hoje, a edição de hoje, quarta-feira, fazendo história, que é todos os dias a gente publica uma página. E aí diz o seguinte, eu vou até abrir o meu aqui, porque eu não consigo ver aqui no monitor, e eu achei interessante, porque tem muito a ver com os dias de hoje, né? Nós temos aí a matéria que diz o seguinte, pode voltar para cá, Bibi, que o Denis, quem era o Denis? Para o Odílio Denis, que ele diz o seguinte, pode voltar para a página aí, Bibi. Denis desencoraja os que querem usar as eleições para ameaçar a ordem legal. E isso está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. E ele diz aqui na matéria, ele diz o seguinte, por sua origem e formação, o Exército encarna o espírito de solidariedade com as aspirações, os interesses gerais, ação de equidistância, lhe confere força e autoridade para desencorajar aqueles que pretendem transfigurar as competições políticas em ameaças à ordem legal e às instituições vigentes. Fiel às suas tradições, cumprirá, hoje como ontem, o papel do fiador da paz, do seio da família brasileira e a segurança da nação. Ou seja, armadas, em nenhum momento
tomar aí, pode voltar, Bibi, para o uso da força e equivalente, muito parecido com o pronunciamento do atual chefe do Exército Brasileiro, o general de Exército Vilas Boas, que na sua nota do dia 25 de agosto, que é o dia que se comemora o Dia do Soldado, quis dizer praticamente a mesma coisa. Agora, avisar sempre é bom, né? Não podemos ultrapassar o direito de todos, né? E nós não queremos realmente que esse regime seja interrompido, não é pensamento das Forças Armadas, a não ser que as instituições que hoje estão em seu pleno exercício para aquilo que foram designadas pela Constituição brasileira, estão cumprindo. Então, tudo funciona normalmente no quartel de Abrantes e esperamos que o processo que ora se aproxima de votação em eleições gerais, ele tenha a mesma tranquilidade para dar continuidade ao projeto de um grande Brasil. Muito obrigado pela audiência, eu volto amanhã com certeza, lembrando que hoje às 16 horas nós teremos aqui a presença de mais uma candidata a deputada federal, pelo Partido Republicano, não é isso? A Michele Rodrigues, que aqui esteve na condição de pré-candidata e está voltando agora como candidata oficial, e dizer que ela pretende fazer o quê? E você vai ter oportunidade, ela, em vez de confeccionar santinhos, como os demais candidatos, ela está distribuindo aos seus pré-eleitores o seu currículo profissional. Ela que vem da área do mercado, de executiva do mercado privado, ela traz uma experiência aí que ela quer compartilhar com os senhores, e vocês vão poder conhecer isso hoje no programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré das Tropicais, a partir das 16 horas. Fica o meu abraço e os meus agradecimentos pela sua audiência todos os dias aqui conosco. Um abraço, até mais.